Olá, alunos! Eu sou a professora Rayane, da disciplina de Química do primeiro ano, e hoje eu vim para mais uma aula sobre modelos atômicos com vocês. Então, vamos para a introdução à atomística. Por volta de 450 a 500 anos antes de Cristo, se iniciou a preocupação com a constituição da matéria, onde o filósofo grego Empédocles determinou que a matéria era constituída por 4 elementos: fogo, terra, água e ar. Logo após os estudos de Empédocles, surgiu os estudos de Aristóteles, que afirma que tudo na natureza é formado pela combinação de ar, fogo, terra e água em diferentes proporções, e que esses elementos se juntavam para formar outros elementos. Fogo e terra daria algo seco. Terra e água daria algo frio. Água e ar daria algo úmido. E ar e fogo daria algo quente. Então, essas foram as conclusões de Aristóteles. Então, vejam só que bacana. Os primeiros pensamentos sobre a constituição da matéria surgem na Grécia Antiga, através dos filósofos. E esses modelos, eles vão evoluindo através do tempo, né, com o passar dos anos, através de experimentos, de técnicas mais avançadas, até se chegar a um modelo mais completo de matéria, né, de constituição de matéria, que é o átomo. Então, seguindo a evolução dos modelos atômicos, nós temos dois nomes importantes: Demócrito e Leucipo. Estes dois filósofos, eles determinam pela primeira vez que o átomo seria a menor parte indivisível da matéria, que conservaria as suas propriedades. Átomo quer dizer indivisível. Prefixo de negação, tomos, divisível. Então, é indivisível. Professora, isso é verdade? O átomo é indivisível mesmo? Não, hoje em dia a gente já sabe, né, com a evolução dos modelos atômicos, nós já sabemos que os átomos são constituídos por prótons, elétrons, nêutrons, e estes prótons, por exemplo, eles podem ser divididos em quarks, né? Então, esse conceito de indivisível já não pode ser tão usado, tá bom? Mas este é um modelo, né? A primeira definição de constituição de matéria que surge na Grécia Antiga, gente. Isso é fantástico, né? As pessoas se preocuparem naquela época com a constituição da matéria e já determinarem que a matéria é formada pelo átomo, né? Então, isso é maravilhoso. Seguindo com a evolução dos modelos atômicos, nós temos o atomismo científico, que começa com John Dalton. Dalton propôs o modelo da bola de bilhar, que os átomos eram como esferas, rígidas, maciças, indivisíveis e homogêneas. Então, o cientista inglês John Dalton lançou alguns postulados, né? Ele afirmava, então, que os átomos, como eu já disse, eram esferas rígidas, maciças, indestrutíveis, homogêneas e indivisíveis. E que também cada elemento possuía sua massa, então já dava para identificar os elementos, né, de acordo com a massa. Que os compostos químicos eram combinações de diferentes elementos e que na reação química acontece um rearranjo de átomos. Vejam só que fantásticos esses postulados de Dalton. Então vejam que legal esse modelo que Thomson propõe de pudim de passas. Ele propõe que o pudim, né, se a gente imaginar o pudim de passas, a massa tem carga positiva e as passas representariam os elétrons com carga negativa. Através do experimento de raios catódicos, ele pôde comprovar isso. Foi colocado uma ampola selada com um gás de baixa pressão dentro. No início dessa ampola foi aplicada uma DDP, uma diferença de potencial, com 10 a 4 volts. Essa DDP, ao entrar em contato com o gás, faz com que o gás forme
um feixe luminoso e no meio da ampola foi colocado um campo elétrico. Esse feixe luminoso, ao passar pelo campo elétrico, ele sofreu um desvio. Essa linha pontilhada no meio era o que era esperado, né, através do modelo de Dalton. Mas o experimento mostrou que o feixe desviou para o campo que tinha carga positiva. Então, isso comprova o experimento de Thomson, né? Que o elétron ele era dotado de carga na superfície negativa e carga positiva no seu interior. Então, mais à frente, Millikan fez experimentos e determinou o valor da carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, e determinou também sua massa, que é 9,1 a 10 a menos 31 quilogramas. Mas a massa do elétron ela é desprezível por ela ser uma massa muito pequena. Então, seguindo a evolução dos modelos atômicos, nós temos mais um modelo proposto por Ernest Rutherford, o modelo do sistema solar. Rutherford ele estava fazendo com seus colaboradores experimentos para comprovar se Thomson estava correto, que o átomo era uma massa positiva que continha algumas partículas que eram elétrons na superfície com carga negativa. Então, Rutherford fez um experimento. Ele colocou uma fonte de partículas alfas, que era uma amostra de polônio. Essa fonte de partícula alfa, ela formaria um feixe, né? Esse feixe de partículas alfa passaria por uma lâmina de ouro. Então, se de acordo com Thomson era uma massa positiva com superfícies negativas, essas partículas alfas, o ângulo delas seriam ângulos de desvio mínimos. Mas o que foi observado foi que estes ângulos, eles eram imensos, né? Não era o que era esperado, de acordo com Thomson. Então, Rutherford, ele pôde observar, então, que o átomo, ele era composto por uma região central com carga positiva. E se foi descoberto, né, se foi determinado que essa região central era o núcleo com carga positiva. Então, pessoal, de acordo com o modelo de Rutherford, do modelo do sistema solar, né, o núcleo era composto de carga positiva, os prótons, e a eletrosfera, né, carga negativa, de forma elíptica ali em redor do núcleo. Só que este modelo existe uma falha, porque os nêutrons ainda não tinham sido descobertos. Então, o que acontece? A eletrosfera, né, como ela estava ali girando em torno do núcleo, essa energia cinética fazia com que os elétrons iam perdendo carga, iam se aproximando do núcleo e colidiam com o próprio núcleo. Então, pessoal, de acordo com o modelo atômico de Bohr, nós podemos falar que o átomo ele possui um núcleo, né? Esse núcleo ele é formado por prótons e nêutrons, então toda a massa do átomo está concentrada no núcleo. E nós temos a eletrosfera com os elétrons, né? E essa eletrosfera, Bohr define que o átomo ele é formado por camadas. Camada K, L, M, N, O, P e Q. Né? Ou seja, camada K, camada 1, camada L, camada 2, camada M, camada 3, camada N, camada 4, camada O, camada 5, camada P, camada 6, camada Q, camada 7. Então, o átomo, ele possui necessariamente 7 camadas? Não, depende do número de elétrons que ele tem, mas ele pode ter até 7 camadas, que são representadas por essas letras. Cada camada tem sua quantização de energia, né? Cada nível terá sua energia específica. Então, a gente pode também definir o que é salto quântico. Salto quântico
Quando o elétron está depositado na sua camadinha, bonitinho, a gente pode excitar este elétron, né? Introduzir uma energia maior neste elétron. O que acontece? Este elétron vai passar para uma camada externa, né, da sua camada. Quando ele passa para essa camada externa, ele tem que voltar para a sua camada original, né? Quando ele volta para a sua camada original, para ele voltar, ele tem que perder energia. E ele perde essa energia na forma de luz, tá? Então, quando ele perde essa energia na forma de luz, nós podemos explicar, por exemplo, o que acontece nos fogos de artifício, né? Aquela coloração. Então, se essa luz for possível ver essa luz, né? Legal que a gente pode estar identificando aí cores muito legais nesse fenômeno que é o salto quântico.